Bom, então o exercício 245, que diz o seguinte: conforme ilustrado na figura, né, a parede de um forno ela é composta por uma camada de aço de 0,25 polegadas de espessura, sendo que ela tem uma condutividade térmica de 8,7 BTU por hora pé Rankine, e uma camada de tijolos, sendo que a condutividade térmica dessa camada de tijolos ela vale 0,42 BTU hora pé Rankine, certo? Ele fala o seguinte, que em regime permanente ocorre um decréscimo de temperatura de 1,2 Fahrenheit na camada de aço. A temperatura interna relativa à superfície exposta da camada de aço é 550 Fahrenheit, ou seja, 282,2 graus Celsius. A pergunta é a seguinte: se a temperatura da superfície externa do tijolo não ele fala o seguinte: se a temperatura da superfície externa do tijolo não pode ser maior do que 105 Fahrenheit, determine a espessura mínima de tijolos em polegadas que assegura que esse limite não seja alcançado. Bom, então façamos esse problema. Bom, para resolver esse problema, nós devemos analisar esse problema de acordo com a primeira lei da termodinâmica, certo? Que é a conservação da energia. Obviamente, o único tipo de energia que está envolvido nesse problema é apenas o calor, certo? Nós não temos trabalho e, por exemplo, trabalho e energia interna, né? Então, a equação da primeira lei da termodinâmica ela é reduzida a isso aqui, ó. Zero é igual ao calor. Mas o calor envolvido, né, essa forma de transferência aqui de energia envolvida, ela está relacionada de duas maneiras, né? Então, nós temos aqui que calor entra por esse lado, aquece a chapa de aço, né? Que por sua vez transfere calor linearmente, decresce a temperatura até esse T0 aqui, certo? Que está aqui, T0. T0. Bom, vamos desenhar o aço aqui. Ops. Isso aqui seria o aço pra gente. Ops. Essa aqui é a chapa de aço. Ops. Chapa de aço. Bom, a chapa de aço está com uma temperatura aqui, que nós sabemos que é T1. Ela decai para essa temperatura, que eu vou chamar de T2, certo? Bom, o aço, essa camada de aço tem uma certa espessura L, que vale 0,25 polegadas. Bom, vamos analisar então a transferência de calor através dessa chapa de aço. Bom, vejamos. Ele dá pra gente a diferença de temperatura entre a parte externa do forno e a parte interna, né, da chapa de aço. Então vejamos, ó, a variação de temperatura na placa de aço, né, é menos 1,2 Fahrenheit. Bom, nós sabemos que a variação de temperatura é simplesmente T2 menos T1, certo? Bom, nós conseguimos então, dessa informação, avaliar T2 como delta T1 mais T1, certo? Que, segundo os cálculos, T2 então vai ser menos 1,2 mais T1, que é 540 Fahrenheit. Nós conseguimos então o valor de T2 como sendo, que
vai dar 538,8 Fahrenheit. Beleza, agora veja bem. Calor QI entra aqui, né? E uma nova transferência de calor também se dá aqui, certo? Bom, então vamos relacionar, né? Q1 deve ser igual a Q2, certo? Porque a energia é conservada, né? Você vai ter aqui Q1 menos Q2, né? Então, essas coisas são iguais. Bom, daqui nós tiramos o seguinte, que K, né? K T1 menos T2. Esse aqui é a condutividade térmica do aço, tudo dividido por L. Deve ser igual a condutividade térmica do tijolo, T2 menos T0. Tudo isso sobre o comprimento do tijolo, que é LB, certo? Bom, o nosso objetivo é determinar a espessura mínima do tijolo em polegadas. Então nós devemos isolar na equação esse comprimento LT, certo? Bom, isso é fácil, né? Nós simplesmente sabemos que LT é igual a KT sobre KA T2 menos T0 dividido por T1 menos T2, e isso tudo vezes L, onde esse L é a espessura do comprimento da chapa de aço, certo? Bom, então nós sabemos que o comprimento mínimo, né, ou seja, o comprimento deve ser maior ou igual. Bom, num problema foi fornecido para a gente que a condutividade térmica do tijolo seria de 0,42, certo? 0,42 BTU hora pé Rankine. E a condutividade térmica do aço ele forneceu para a gente como sendo 8,7 BTU hora pé Rankine, né? E a variação na temperatura foi a seguinte: T2 foi 538,8 menos T0, que tinha que ser 105, certo? 105. Tudo isso dividido por T1, que é 540 menos T2, certo? 538,8. As unidades aqui, como são as unidades em Fahrenheit, elas se cancelam mutuamente, certo? Vezes o comprimento do tijolo, do aço, né, da chapa de aço, que é 0,25 polegada. Perceba que essas unidades aqui se cancelam e nós vamos ter exatamente a unidade de comprimento, ou seja, em polegadas nós vamos ter a espessura mínima do tijolo nessas condições. Bom, vamos fazer esse cálculo então, né? Fazendo esse cálculo nós obtemos, isso dá para a gente em torno de 4,36 polegadas. 36 polegadas, tá? Então esse é o comprimento mínimo que você tem que construir a parede de tijolos do forno para que a temperatura de saída aqui externa, né? Essa temperatura para que essa temperatura aqui, que é a temperatura externa, ela deve ser menor ou igual a 105. Para isso, o comprimento da camada de tijolos ela deve ser maior ou igual a 4,36
4,36 polegadas, certo? Beleza.